Olá pessoal de Estratégia, sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Estamos prosseguindo no estudo do tema Agentes Públicos e o nosso assunto específico deste vídeo de hoje é, vem comigo no slide, estabilidade dos servidores públicos. A estabilidade dos servidores públicos no cargo, ela é uma garantia constitucional que protege o servidor de ser livremente exonerado no cargo. A estabilidade está prevista aqui no artigo 41 da Constituição Federal, que diz o seguinte: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 4º do artigo 41 diz o seguinte, que como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, já vemos aqui algumas expressões importantes que são importantes para o servidor público adquirir a estabilidade no serviço público. Então, vemos aqui 3 anos de efetivo exercício, né, no cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. E também é condição a aprovação numa avaliação especial de desempenho. Então, vamos desenvolver esses conceitos nos slides seguintes. Então, os requisitos para a estabilidade, como visto lá no artigo 41 da Constituição Federal, são os seguintes. O primeiro, a investidura em cargo efetivo, o que pressupõe necessariamente a prévia aprovação em concurso público. Portanto, para o servidor adquirir a estabilidade, a investidura deve ser em um cargo de provimento efetivo, ok? Então, num cargo público, ou seja, os empregados públicos, os servidores temporários e também aqueles ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo, eles não adquirem estabilidade, tá ok? Então, o Instituto da Estabilidade é próprio dos servidores que ocupam cargo de provimento efetivo. E para o servidor ocupar um cargo de provimento efetivo, ele necessariamente deve ser aprovado em concurso público. Um detalhe é que não basta, olha só, não basta o agente público ele ser aprovado em concurso público para ele adquirir estabilidade. Então, é necessário o quê? Que ele tenha sido aprovado em um concurso público para o provimento de cargo, tá ok? Provimento de cargo público efetivo e não de emprego público. Lembrando que o emprego público, ele também exige o concurso público, mas ele não garante a estabilidade, tá ok? Então, estabilidade é um instituto próprio para os cargos públicos de provimento efetivo, não abrange os empregos públicos. O outro requisito para a aquisição da estabilidade é o servidor possuir 3 anos de efetivo exercício no cargo. 3 anos de efetivo exercício no cargo. Efetivo exercício quer dizer que não serão computados para nesse período de 3 anos os eventuais períodos de licenças ou de afastamentos do serviço que não sejam considerados para fins de aquisição de estabilidade, que não sejam considerados como de efetivo exercício, tá ok? Um detalhe é que esses 3 anos na esfera federal, ele coincide com o período de estágio probatório. O terceiro requisito para a aquisição de estabilidade é a aprovação em avaliação especial de desempenho. Essa aprovação em avaliação especial de desempenho, ela deve ser feita por uma comissão instituída para esse fim. E essa avaliação, ela tem por objetivo impedir que a simples passagem do tempo ela seja condição suficiente para conferir a estabilidade ao servidor. Ou seja, não basta que o servidor ele apenas tenha os 3 anos de efetivo exercício. É necessário que nesse período ele tenha um desempenho satisfatório no cargo. E para isso, ele será submetido, ao final desses 3 anos, a uma avaliação especial de desempenho, ok? Lembrando que essas 3 condições são condições cumulativas para
a aquisição da estabilidade. Então, não basta o servidor preencher uma ou duas dessas condições, não, ele tem que preencher as 3 condições para que ele possa ter direito à aquisição da estabilidade no cargo público. Prosseguindo. Então, eu trouxe esse slide aqui mais para destacar que a estabilidade ela é própria dos servidores públicos estatutários efetivos, ou seja, aqueles servidores aprovados em concurso público para ocupar um cargo público efetivo. A estabilidade, ela não abrange os empregados públicos que estão lá, por exemplo, nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista. Esses empregados públicos, eles não possuem estabilidade no cargo, tá ok? E qual é a vantagem do servidor ser estável no cargo? Então, temos aqui que no artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que o servidor estável, ele só perderá o cargo nessas condições. A primeira, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Essa sentença ela pode ser tanto uma sentença penal como uma sentença de natureza civil, por exemplo, decorrente da prática de ato de improbidade administrativa. A segunda hipótese em que o servidor estável poderá perder o cargo é mediante um processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Essa hipótese aqui, ela está relacionada àquelas situações em que o servidor ele pratica uma infração funcional grave. E essa prática dessa infração pode motivar a instauração de um processo administrativo e desse processo administrativo pode resultar para o servidor a pena de demissão. Tá ok? Sempre, é claro, assegurada a ampla defesa para o servidor. E a terceira hipótese em que o servidor estável poderá perder o cargo é mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada também a ampla defesa. Então, o servidor estável ele também poderá perder o cargo decorrente da sua insuficiência no desempenho. Tá? Então, a administração periodicamente deve avaliar o desempenho desse servidor. E se o servidor tiver um desempenho insuficiente, com base, é claro, em critérios objetivos, ele poderá perder o cargo mesmo sendo um servidor estável. O detalhe é que, para o servidor, essa perda do cargo decorrente de avaliação periódica de desempenho, ela deve ocorrer na forma de lei complementar, ou seja, não se trata de uma norma constitucional auto-aplicável. A Constituição exige que essa avaliação periódica seja feita na forma de lei complementar. O detalhe é que essa lei complementar ainda ela não foi editada. Agora vamos ver algumas questões de prova só para consolidar o nosso conhecimento sobre o tema. A primeira. A estabilidade é adquirida somente após 3 anos da nomeação pelos ocupantes de cargo efetivo em virtude de concurso público. Então, de novo, a estabilidade é adquirida somente após 3 anos da nomeação pelos ocupantes de cargo efetivo em virtude de concurso público. Então, para responder a questão, vamos retomar lá o artigo 41 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte, que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, a estabilidade, o período para a aquisição de estabilidade é 3 anos de efetivo exercício e não 3 anos contados a partir da nomeação do servidor para o cargo. Essa diferença entre nomeação e efetivo exercício ela é relevante porque, por exemplo, o servidor público federal, que é regido lá pela Lei 812, ele após a sua nomeação, ele tem ainda 30 dias para tomar posse e depois da posse ele ainda tem mais 15 dias para entrar em efetivo exercício. O tempo para a estabilidade, o prazo de 3 anos para a estabilidade, ele só começa a contar a partir da data de efetivo exercício. Essa data é diferente da data, pode ser diferente da data de nomeação do candidato, do servidor. Por isso, nossa questão está errada. A próxima questão.
será examinada por comissão específica a necessidade de avaliação especial de desempenho para a aquisição da estabilidade. Então, a questão está dizendo que a avaliação especial de desempenho para a aquisição de estabilidade, a necessidade dessa avaliação será examinada por uma comissão específica. Será que é isso mesmo? Então, vamos ver o que diz aqui o artigo 41, parágrafo 4 da Constituição Federal. Ele diz que, como condição para a estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Ou seja, essa avaliação para a aquisição de estabilidade, ela é obrigatória. Então, não há que se falar em exame da necessidade. Não há por que ocorrer esse tipo de exame. A avaliação é um requisito obrigatório para a aquisição da estabilidade. Portanto, nossa questão está errada. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para passar a respeito do assunto estabilidade dos servidores públicos. Espero que tenham aproveitado. Um abraço e até a próxima.